Eu sou misto, sou de Aracaju, para quem não me conhece. Quem estava ontem aqui no seminário de evangelismo? Foi tremendo, não foi? Foi maravilhoso. E a gente ministrou ontem, tivemos 3 palavras poderosas. Quem não pôde vir, eu não sei se tem gravado áudio, eu não sei como é, mas foi muito bom, muito bom. Na próxima não deixe de participar, não deixe de estar junto. E hoje Deus vai continuar falando conosco. A Bíblia diz que Deus falou de várias maneiras pelos pais, para os pais através dos profetas, mas nesses últimos tempos tem falado pelo Filho. Deus tem falado, Ele não para de falar. Ele falava antes e agora Ele fala pelo Filho. Ele continua falando pelo Filho, Ele continua falando pela sua palavra. Então eu vim abençoar a sua vida. Eu sou misto de Aracaju, sou pastor auxiliar de pastor Darren lá, sou responsável por algumas áreas da igreja e aqui eu sou seu servo. Aqui eu sou aquele que veio para servir você com um banquete da palavra de Deus, para amar você e mostrar quem você é. Você é importante, você é valioso para Deus. Deus quer curar pessoas aqui hoje. Tem alguém com dor nas costas aqui? Pode ficar de pé quem está com dor nas costas. Jesus continua curando, Ele continua manifestando quem Ele é. E eu declaro cura. Você pode vir aqui na frente rapidinho, pode ser, pastor? Vem aqui na frente rapidinho. Você está com dor nas costas, na lombar? Lombar e cervical. Lombar e cervical. Está com dor agora. Só em estar parado você já sente dor. Sente, deitado de todo jeito. Em nome de Jesus, liberamos o poder sarador de Deus agora no corpo da minha irmã e livrando ela dessa prisão. Nunca mais dor. No nome de Jesus. Veja agora, minha irmã. Deixa eu vir mexer ali. Se mexe. Se mexe aqui mesmo. Tava bom, pastor. Glória a Deus. Passou? Hoje nós vamos falar um pouco sobre evangelismo. E é isso que Deus quer. Eu não sei se vocês conseguiram olhar para a fisionomia dela. Essa fisionomia é o que eu tenho visto frequentemente na vida das pessoas. As pessoas têm um encontro com Jesus através de você. Olha o que você porta, olha o que você carrega. Meu irmão, eu te conheço. Lá de Aracaju, né? Que bênção. Você carrega a vida de Deus. E ela estava crendo, parecia que ela estava crendo que ia se abaixar e ia sentir dor. Não, é quando eu me abaixo eu sinto. E ela fez aquela cara diferente. A cara de impactado com o que Deus faz. Impactado com o poder de Jesus. Impactado com a generosidade de Jesus e com o poder dele. Você foi chamado para isso. Nós vamos falar um pouco sobre isso essa noite. Ou sobre essa manhã. Mas o interessante é que Jesus não cura para mostrar que ele fala a verdade. É porque ele ama. Ele não queria... Como é seu nome? Luciene. Ele não queria Luciene com dores. Ele não projetou você com dores. E ele disse, eu não quero... Sofrimento, doutor. É uma prisão. Sofrimento. Era uma prisão, mas agora você é livre. Aleluia, obrigado Jesus, porque o Senhor é aquele que cura. Você, na lombar. Licença, viu? Em nome de Jesus, eu declaro cura agora. Saia toda dor. Prisão vai embora do corpo de Gisele. Ela é livre no Senhor. Em nome de Jesus. Veja agora, Gisele. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Você tinha algum movimento que você sentia mais dor? Só em estar parado já sentia dor. Olha que incrível como Jesus é empolgante. Ela disse que antes de eu orar por ela, só porque quando eu estava orando pela outra irmã, ela foi curada. Meu Deus do céu, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é tremendo, como o Senhor é fantástico. Esse é o seu Senhor. Esse é o Senhor que cura. E Ele quer te usar nessas mesmas coisas. Eu olhei para a cara de vocês, alguns estavam com cara de assustados. Estavam. Oxente. E olha aqui, oxente. E você foi chamado para trazer esse susto para a vida de pessoas. Trazer essa realidade do céu para quem não conhece. Nós estamos no mês do evangelismo, não é isso? Na EBD? E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Deus te chamou para pegar aquelas pessoas que são ateus, que têm convicção que Deus não existe, e você nem discutir com eles.
Você não foi chamado para discutir com o ateu. Você não foi chamado para convencer o pecador. Você foi chamado para manifestar o reino de Deus. E manifestando o reino de Deus já é suficiente. Vocês já viram aquela pessoa que fica no supermercado com um produto novo, um café novo, algum produto novo, e ela está ali vestida, representando aquele produto, e ela vai lá e ela dá amostras grátis. Você foi chamado para dar amostra grátis do reino de Deus. Aonde você chega, você é o representante dele, e você diz: experimente aqui, olha. Experimente aqui, veja como é gostoso. Você não vai falar de Jesus, você vai mostrar Jesus. Você não vai falar de Jesus, você vai mostrar Jesus. A sua alegria, não é só os dons operando, não. A sua alegria mostra Jesus. Eles vão ver uma alegria que eles não têm. Lucas capítulo 2, para mim é empolgante, porque é um exemplo de os anjos pregando o evangelho. Porque a verdade é que hoje eles não pregam o evangelho. Mas lá em Lucas 2, diz que quando Jesus nasceu, uns anjos apareceram. Um anjo apareceu lá para os pastores que estavam cuidando de ovelhas. Não eram pastores espirituais, eram pastores de fato que estavam cuidando de ovelhas. Diz que esses pastores ficaram atemorizados quando viram os anjos. Quando viram um anjo. E aí o anjo disse: não temas, porque eu trago para vocês boas novas de grande alegria. Você traz boas novas de grande alegria. A gente vai provavelmente agora de manhã ler 2 Coríntios capítulo 5, e você vai ver que Jesus, ele não veio te dar o ministério da condenação, mas o ministério da reconciliação. Você traz boas novas para o necessitado. Lucas 4 diz que você foi ungido. Aleluia. Lucas 4 diz que você foi ungido para trazer boas novas aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos, para dar vista aos cegos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Obrigado, meus irmãos. Você foi ungido para isso, para trazer luz para as trevas, para libertar quem está preso, trazer notícia boa, trazer boas novas aos pobres. Essa palavra pobre pode ser traduzido como pobre, mas pode ser traduzido também como necessitado. Tem um mundo necessitado do que você tem. Tem um mundo que necessita do que você tem, e você chega lá e diz: eu tenho. Sabe aquele ambiente cheio de estresse que todo mundo está brigando? Quando você chega, tem que mudar. Sabe aquele ambiente que você não precisa se adequar a essa situação. Você não precisa dizer: bicho, eu estou vivendo uma vida tão... está tão complicado o meu dia a dia, ainda bem que eu venho para a igreja domingo para me encher de novo. Não, você vem para a igreja para se encher, mas lá você derrama. E se você derrama, o que você tem é muito maior do que o que o mundo tem. Então, o anjo não conseguiu se conter, teve que contar essa boa nova. Ele disse: ei, não tema, pastores, é que eu vim trazer para vocês uma boa nova de grande alegria. Misto, da onde vem essa alegria que você vive? Vem das boas novas. Tem gente que pensa que os pastores não têm problema. Aí vê Maísa aqui, vê a reverenda Maísa sorrindo e pensa que ela não passa por nada. Eu queria, se só tivesse a vida de Maísa, meu Deus, ia ser bom demais. Eu ia viver sorrindo. Eu queria ser que nem pastor Emiliano, que não tem problema, e aí ele vive sorrindo. E a alegria não vem de não ter problema, vem de você focar naquele que trouxe boas novas. A Bíblia diz em Hebreus 12 para você olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Eu vim trazer alegria para o seu coração. Eu vim tirar você de você ficar olhando para os problemas. Eu vou na igreja para ver se eu consigo, se o Senhor responde minha oração e meu problema é resolvido. Deus responde orações. Deus resolve problemas, mas Ele quer você alegre em meio à tribulação. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Você não precisa ficar na provação, mas enquanto você estiver em uma situação, você tem capacidade de se alegrar. Por quê? Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O que habita em mim é maior. Se o que habita em você é maior, quando você toca na doença, o que é que sai de você? O maior. Quando você toca em alguém que está enfermo, o que está enfermo vai passar para você? Ou o que você tem, que é maior, vai passar para o enfermo? Quando você libera uma palavra transmitindo graça, porque a Bíblia diz em Efésios 4 que a nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação, assim transmitindo graça àqueles que ouvem. Então,
O ambiente pode estar como for, quando você chega e transmite a palavra, e você abre a boca e diz: hoje vai ser um dia abençoado, obrigado, Senhor, porque nós vamos fazer a diferença nessa terra e tal, e você começa a liberar a palavra, o maior se manifesta. Eu não sei quanto a vocês, mas os anjos estavam empolgados. O anjo disse: não tema. Sabe por que o anjo disse não tema? Porque você não foi chamado para temer. Toda vez que um anjo aparecia, normalmente o ser humano temia. Sabe por quê? Porque a gente foi programado, por causa da queda do homem, a pensar no pior. Se alguém te liga meia-noite e você faz: eita, meu Deus do céu, o que é que aconteceu ruim? Você não pensa: rapaz, alguém quer me dar uma bênção aqui agora. Você nunca pensa isso. Meu Deus, o anjo deve ter acordado alguém para dar uma bênção para mim, e deve ter sido isso. Ninguém pensa isso. Pensa já numa desgraça. Quando um anjo apareceu para os pastores, eles: o que aconteceu? Meu Deus do céu. Só que você foi chamado para estar com a expectativa de boas coisas. Você tem que andar com a expectativa de que grandes coisas vão acontecer. Por quê? Porque Deus habita em você. Porque você está vivo por dentro. Porque você é um imã de bênçãos. E porque você é uma expressão de bênçãos também. Porque não adianta você ser um imã de bênção se você só quer para você. Você foi livre do egoísmo quando Jesus foi para aquela cruz. Você foi livre do egocentrismo de pensar só em você. O anjo apareceu: eu trago para vocês boas novas de grande alegria. E ele continua: é que hoje nasceu o Salvador do mundo. Vão lá em Belém, que vocês vão encontrar ele lá na manjedoura. E quando ele está falando isso, a Bíblia diz que subitamente, de repente, não era mais um anjo, apareceu uma miríade de anjos. O céu não conseguiu se conter com essa boa notícia. Enquanto era um contando, de repente aparece uma miríade de anjos. Parece que tinha uns anjos ali escondidos ali ouvindo. Meu Deus, que coisa boa. Eu queria também estar junto. Daqui a pouco aparece todo mundo junto para contar a mesma história. E diz que eles disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Olha a boa notícia que você tem para dizer para a humanidade: Jesus quer bem a eles. Paz na terra, paz está disponível. Você é o portador da paz. A minha paz vos dou, Jesus disse. E você acha que Ele deu só para você? Ele deu para você poder compartilhar com outros. Assim como Jesus disse: a minha paz vos dou, você pode dizer para as pessoas: receba a paz. Sabe quando você está naquele consultório e você vê alguém com cara cabisbaixo, estressado? Por que você não se aproxima dele e você diz: eu sinto que você está preocupado, deixa eu orar por você. Ei, você pode fazer isso. O que você tem, você pode dar. Você ora pelas pessoas. E sabe o que vai acontecer? Depois da oração a pessoa vai dizer: eu agora estou com uma paz, eu não sei o que é isso. É isso que vai acontecer. Ele só está esperando uma coisa: que você seja ousado e não fique apenas ouvindo aquela voz que vem e você ignora. Há 2 anos atrás, quando a gente começou a ministrar sobre essas coisas no centro de cura, a nossa equipe hoje tem mais de 80 pessoas. Os testemunhos que eu ouvia eram: misto, eu estava em um lugar e Deus falou comigo para orar para aquela pessoa, e eu fui, e eu fiquei com vontade de orar, fiquei com vontade e fui para casa sem orar. Eu declaro que esses testemunhos não vão existir mais. É um bom começo, é você discernindo a voz de Deus, sabendo que Deus está falando com você. Mas não adianta apenas discernir sabendo que Deus está falando com você. Você tem que sair do seu lugar e dar um passo de fé. Como Pedro, que saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Você quer viver o sobrenatural? Quer viver o sobrenatural? Comece pela fé. Senhor, mas como é que vai ser? Eu vou lá falar, e o que vai acontecer depois? Não importa o que vai acontecer depois, você começa pela fé. Simplesmente você sai do barco e o resto é Deus. Você sai do barco, começa a se movimentar, daqui a pouco você está andando sobre as águas, e cada dia se torna uma aventura maravilhosa, cada dia não fica mais... Crente não pode viver em depressão, não. O pastor Saul estava comentando, parece que domingo passado, que crente não pode passar fome, né? Eu vou dizer, crente também não pode passar depressão, não. Monotonia não existe na vida de crente. Como é que vai ter monotonia se todo dia você pode viver uma aventura com o Espírito Santo? Ele é maravilhoso.
Ele é maravilhoso. Ele é real. Olha as boas novas. Olha os anjos nos ensinando a evangelizar. O que você vai dizer? O que eu vou dizer para as pessoas? Você vai trazer boas novas de grande alegria. Você vai ter convicção de que você tem uma boa notícia para dar para as pessoas. Você já chega assim: ei, está sabendo da novidade? A pessoa vai pensar que é o novo coronavírus. Não, estou não sabendo da novidade. Já vai ficar: não, é porque Deus te ama. Não, isso eu já sabia. Rapaz, isso tem que ser, se torna novidade quando você toma isso de forma pessoal. Quantas pessoas eu já falei: rapaz, Jesus te ama demais, você sabia disso? Não, Ele ama a todos, eu sei disso. Eu disse: olha, Ele ama a todos. Mas o apóstolo João, escrevendo no Evangelho de João, ele diz que ele era o discípulo que Jesus amava. E não adianta, eu digo para as pessoas, não adianta você acreditar que Deus ama a todos, isso não vai fazer nenhum efeito na sua vida. O que vai fazer efeito na sua vida é quando você entender que Ele te ama. Quando Ele ama você de forma especial, que se só fosse você no mundo, Ele teria pago o mesmo preço. Por que o apóstolo João viveu o que ele viveu? Porque ele não foi um dos mártires, pelo menos não quando foi jogado no caldeirão de fogo e azeite. Ele estava guardado no amor de Deus. Ele tomou o amor de Deus de forma tão pessoal que aquilo era proteção para a vida dele. E ele andava convicto que nada podia tocar ele, porque ele não acreditava que Jesus amou o mundo só. Ele acreditava que Jesus amou o mundo, mas que Ele tinha amado ele. Ele era o discípulo que Jesus amava. Você precisa tomar o amor de Deus de forma pessoal, para que você possa dar para as pessoas o amor de Deus de forma pessoal. Aleluia. Boas novas de grande alegria é o que você vai dizer para as pessoas. Você tem uma boa notícia nos seus lábios, é que nasceu o Salvador do mundo. Mas as pessoas não vão considerar isso muito importante. Se você considera importante, eles vão considerar. Existe ouvi uma pessoa falando uma vez que estava em uma palestra, tinha várias palestras para dar. Ela ia ser um dos palestrantes. Essa pessoa não é crente não. E uma das palestras que ia ser falada era falando sobre os tipos de coruja. E ela pensou: meu Deus, deve ser enjoada, viu? Essa palestra vai ser chata, viu? Falando sobre a forma de viver das corujas, o tipo de coruja. Eu não lembro exatamente qual era o tema, mas era uma coisa ligada à coruja. E disse que quando aquele homem começou a falar sobre coruja, todo mundo ficou assim, impactado. Por quê? Porque ele falava com paixão. Porque ele falava daquilo que aquilo que era importante para ele. Você foi chamado para falar de Jesus com paixão. Você foi chamado para falar do reino de Deus impactado e cheio de paixão. Não por obrigação. As pessoas não podem ver que você está falando porque tem que falar, né? É obrigação, né? O pastor disse que tem que evangelizar. Então, é mais uma pessoa. Não, você fala com paixão. Ele mudou a sua história. Ele mudou a sua vida. Ele restaurou o seu ser. Ele se entregou por você. Ele foi apaixonado por você primeiro. E a paixão começou com ele. Ele foi apaixonado primeiro, ele se entregou primeiro. A Bíblia diz, Paulo fala para Tito, que ele se deu a fim de nos remir de toda iniquidade. Ele não deu uma pizza, não foi um sorvete, não foi um refrigerante, ele se deu. Ele se entregou, ele derramou o sangue. Eu costumo cear na minha casa, cear não, mas eu costumo beber, quando eu vou beber água de manhã, eu não bebo de qualquer jeito. Eu pego aquela água e digo: Pai, obrigado pelo seu sangue. A Bíblia diz que é o sangue da nova aliança, que foi derramado em favor de muitos. Obrigado pelo seu sangue que foi entregue por mim. Você se entregou completamente. Sabe o que mais? Eu ofereço a minha vida para ti hoje também. Eu consagro a minha vida hoje para você. Eu não começo o meu dia de qualquer maneira. Eu não pego a água que eu vou beber no primeiro dia e disse: Senhor, nem sei como é que vai ser hoje, viu? Ixi, que não ficou resolvido aquele negócio ontem. Oh, meu Deus do céu, me ajude, viu? Em nome de Jesus. E chama isso de oração? Não, você não foi chamado para viver assim não. Você foi chamado para estar empolgado, impactado. Você não vai impactar a vida se você não estiver impactado com o amor de Deus, não. Você não vai impactar a vida se você não estiver impactado com o poder de Deus, não. Trago para vocês boas novas de grande alegria. E aí ele diz, é que hoje nasceu o Salvador do mundo. E aí aparece aquela miríade de anjos, aparece um monte de anjos, e ele diz o quê? Glória a Deus nas alturas
paz na terra entre os homens, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem, porque Jesus na cruz é a revelação. O céu entendeu, vamos entender juntos, que Jesus na cruz é a revelação do amor de Deus, que Jesus vindo para a terra já foi para os anjos. Espera aí, rapaz, Deus quer bem demais esse povo, Deus ama demais essa humanidade, Deus se interessa demais por cada um deles. Aquele que a gente adorava pela eternidade se tornou homem. Meu Deus, Filipenses capítulo 2 diz que ele não considerou que ser Deus era algo que ele deveria se apegar. Sabe por quê? A gente só não se apega por algo, não se apega em algo quando a gente sabe que tem uma coisa melhor. Sabe, criança? Criança faz isso. É meu. E quem é essa bonequinha aí? É meu. Né? Criança faz com 2, 3 anos de idade e fica segurando a boneca. Não vou usar a boneca não, desculpe. Seguro o brinquedo. E como é que eu faço para convencer minha filha a entregar? O brinquedo nem dele ela era de outra criança. Aí eu pego, dou um chocolate. Meu amor, quer esse chocolate? Ela joga aquilo e vai pegar. Não é assim que criança faz? A Bíblia diz que Deus não considerou que ser Deus era o que deveria se apegar. Ser Deus é algo importante. Ser Deus é a essência dele. Mas ele disse, espera aí, eu vou ter os meus filhos de volta se eu abrir mão de ser Deus por um tempo. Para te ter, para conquistar o seu coração, para poder provar que te ama. Ele foi até o final. Uau! Isso diz que foi o começo, porque ele disse que ele não considerou que ser Deus era algo que ele deveria se apegar, e depois disse que mas ele não apenas se tornou homem, mas foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você vê que eu falo isso sorrindo, porque eu não fico olhando para Jesus na cruz e diz, coitadinho, porque ele diz na sua palavra que ele mesmo, ninguém toma a minha vida, ele diz, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Você entende que ele foi intencional no que ele fez? E que ninguém poderia parar Jesus. Ninguém poderia vencer Jesus, mas ele se entregou. Ele foi intencionalmente intenso. De maneira intencional, ele foi intenso por você. Sabe por quê? Porque você vale a pena. Porque se você conseguir enxergar o seu propósito, você vai dizer, agora está explicado porque é que ele pagou esse preço. Se Deus pudesse abrir o seu coração, abrir a sua visão e te mostrar de fato como você pode viver, você vai dizer, então vale mesmo. Então o que eu posso viver isso tudo, eu posso ser santo como Ele é, eu posso ser amado, escolhido, justo exatamente como Ele. Meu Deus, é esse tipo de vida que está disponível para mim? Rapaz, então vale a pena. Então, agora que eu estou entendendo porque Jesus pagou esse preço. Ele não foi para a cruz só porque você era um pecador. Porque se ele fosse morrer na cruz só porque você era um pecador, ele teria morrido pelos cavalos, pelos cachorros, pelos pets. Deus ama os pets, não me joguem pedras. Mas ele entregou o sangue dele, foi por você. Ele entregou o sangue dele para que você pudesse cumprir o seu propósito, que é grande demais. Ele não tirou de vista no pior dia da sua vida, naquele dia que você pensou, meu Deus, como eu posso viver dessa maneira? Como eu posso fazer isso? Naquele pior dia da sua vida, a Bíblia diz que Ele não tira os olhos de quem você foi criado para ser. Foi por isso que Ele pagou esse preço tão absurdo. Porque Ele não tirou os olhos. Eu sei quem eles são em mim. E eu sei como eles podem me ver a partir de mim, e eu me entrego para que eles possam ser restaurados, porque o que eu vejo é lindo demais, o que eu vejo é belo demais. Eu quero tirar essa sujeira do pecado, eu quero destruir o que não presta, eu vou me entregar para que isso saia, para que fique a essência, para que fique aquilo que eu criei eles para viver. Meu Deus do céu, se você começar a se enxergar assim, fica fácil, fica muito fácil evangelizar. Você vai estar evangelizando e vai dizer, nem sabia que eu sabia fazer isso. Você já comeu num restaurante bom, aquele restaurante excelente, que você fica impactado, meu Deus, que comida boa.
No outro dia você está falando, você não programa de manhã. Hoje eu vou botar aqui na minha agenda, eu vou falar bem desse restaurante. Não, você vai lá, vai conversar com alguém. Fulano, já comeu no restaurante tal. Rapaz, pensa na comida boa. Você não planeja falar bem do restaurante, você fala bem. Por quê? Porque aquilo foi uma experiência incrível que você teve. Deus quer ter encontros conosco de maneira, através da sua palavra, de maneira que as suas experiências vão falar, a sua vida vai falar. Ai, eu tô que nem Chaves. Eu digo para as pessoas de vez em quando. Quem já assistiu Chaves aqui? Quem não assistiu, levanta a mão que a gente vai orar por você. Que eu não, é brincadeira. Ninguém não gosto de dizer. Pode ser que você seja uma pessoa boa e ainda não tenha assistido Chaves. Mas quem já assistiu Chaves sabe que num episódio Patty vem e dá um beijo em Chaves. E quando dá um beijo em Chaves, aparecem uns corações, né? Aqueles corações, e diz que ele fica abestalhado. E todo mundo consegue enxergar que aquele rapaz está diferente. Quando Jesus vai te dar um beijo, através da palavra dele te revelando quem você é. Quando Jesus vai te dar um beijo através da cruz revelada, através do Espírito Santo trazendo revelação, você fica que nem Chaves. E o massa desse episódio é que logo depois Kiko vem e vai dar um murro em Chaves. Olha só para aquele enviado. Não é isso? E aí Kiko faz? Aí Chaves faz. E aquilo nem causa dano em Chaves. Você foi chamado para que esteja tão preenchido do amor de Deus, que quando o diabo vier, em você, aquilo nem afeta você mais. Ei, viver com Jesus é viver leve. Viver com Cristo é viver. É uma coisa que você não consegue nem explicar com palavras. Você vai tentar transmitir para as pessoas com o máximo que você conseguir. E você, rapaz, não sei explicar não. Deixa eu orar por você, deixa eu te explicar aqui. Você vai ter que orar pelas pessoas. Deixa eu orar para que você desfrute da presença dele, para que você seja envolvido com a presença dele. Deixa eu explicar isso na prática. Deus quer que a gente seja mais prático e menos teológico. Teórico, quer dizer, menos teórico. A gente pode ser mais prático. Meu Deus, como Deus é bom. Aleluia. Eu vou procurar agora um testemunho para contar para vocês, porque minha esposa me ensinou que eu não devo ficar só falando um monte de coisa, que eu devo contar exemplos. Aí eu anoto uns exemplos para falar. Se ela estivesse aqui, ela ia dizer, não, ela sempre diz, não fale isso, viu? Não fique dizendo isso. Mas como ela não está aqui, brincadeira, pessoal, ela está assistindo. Então, o reino de Deus é para ser experimentado. Antes de contar um testemunho, eu quero que você abra lá a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, por favor. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 2. Posso ler? Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe, ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. João Batista manda mensageiros e aí para fazer a seguinte pergunta: é você mesmo que havia de vir ou a gente deve esperar outro? E a resposta de Jesus é: vá lá falar para João Batista sobre a minha pregação, como ela é bonita. Não. Ele diz, vá lá falar para João Batista o que você está vendo e o que você está ouvindo. E evangelismo não é o que você fala simplesmente, é o que você demonstra. Demonstra, você foi chamado para demonstrar. E Jesus disse isso. Vá avisar
a prova de que eu sou o que havia de vir, sabe como é que as pessoas vão acreditar no seu Jesus? Não é com sua pregação, não, é com sua vida. A sua vida fala mais do que tudo. As curas que vão se manifestar através de você falam mais do que tudo. O motivo número 1 das pessoas não orarem pelos enfermos é que elas pensam, e se nada acontecer? Quem já pensou isso aqui? E se nada acontecer? E se eu orar e nada acontecer? Se nada acontecer, a pessoa vai ficar igualzinha como estava antes. Qual é o problema? Nada já estava acontecendo. E aí você não quer orar porque pode ser que nada aconteça. Como se as pessoas ficassem feridas e sem esperança, porque a esperança dela foi partida. As pessoas não estão nem com esperança, não. As pessoas não estão esperançosas. Tomara que orem por mim hoje. As gente nem sabem que existe essa possibilidade. E aí você chega lá e ora pelas pessoas. Você vê alguém doente, alguém em alguma situação, você vai lá e ora. E só tem 3 opções. Quando você orar, ou a pessoa vai ser completamente curada. E ela vai dizer, vai fazer como a minha irmã fez. Oxente. E aí, porta escancarada, porta aberta para você pregar o evangelho. Não, isso aqui foi Jesus. Jesus está dentro de mim, e quando eu orei, Ele te ama, Ele se importa com você, Ele quer ver você bem, e Ele manifestou a cura dEle, Ele se importa com você, Ele nos deu o nome dEle, e a gente pode usar o nome dEle para fazer isso, e você também pode usar, e você também pode ser uma bênção, mas primeiro Deus quer tratar com você, Ele quer mudar o seu coração, Ele quer transformar, e você tem uma porta ali escancarada para pregar o Evangelho com a sua vida. E você começa a contar. Eu mesmo, por exemplo, eu era estressado, eu era preocupado. Você fala da sua vida, o que Deus fez na sua vida, já é poderoso. Ou você ora pela pessoa e a pessoa vai sentir uma melhora. Você ora por ela e diz, rapaz, eu percebi um pouco melhor. Está um pouco melhor. Esquisito. E aí você vai fazer o quê? Você vai orar de novo. Eu tenho testemunhos de casos desse tipo, em que orei uma vez e a pessoa disse, está um pouco melhor. E depois, teve uma certa vez que eu estava na orla da Atalaia, na nossa orla lá em Aracaju. Estava eu, minha esposa, meu irmão e a minha cunhada, e a gente encontrou 2 rapazes, um estava de muleta e o outro estava sentado do lado dele. Eu me aproximei deles e eu disse, eu queria orar por você. Você se importa? Simples assim, não tem muita dificuldade de você falar assim, oi, tudo bem? O que aconteceu com você? Você se importa de eu perguntar o que aconteceu? E a pessoa vai dizer o que aconteceu. Você está com dor aonde? Às vezes eu não peço para orar, porque quando você vai pedir para orar, dependendo da pessoa, a pessoa pode não gostar muito. Então você faz, você está com dor aonde? No joelho. Licença aqui. E você já coloca a mão no joelho e já começa a orar. Uma estratégia boa. Não peça para orar se você sabe que a pessoa vai dizer não. Para você não receber o não, você já vai orando sem perguntar. Licença aqui, deixa eu te mostrar um negócio. E aí você fala, no nome de Jesus, eu declaro cura se manifestando agora. Porque quando você fala, deixa eu orar por você, a pessoa pode pensar que você vai parar e vai fazer um rebrequeché no lugar público e ela pode ficar intimidada, né? Ela pode pensar, não, quero não que você ore por mim. Ou então ela vai pensar que você vai orar em casa. Posso orar por você? Ela vai dizer, não, pode, meu nome é... Quando ela fala, meu nome é, você já vai impondo as mãos e já vai orando. Ela pensa que você vai anotar o nome dela e vai fazer uma oração em casa, mas você não vai orar em casa, porque a Bíblia diz que se você impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Não tem como você da sua casa impor as mãos sobre os enfermos, não. Jesus não cura em distância, claro que cura, nós temos testemunhos e nós temos a própria Bíblia ensinando isso, mas de praxe, o que Jesus te comissionou a fazer foi orar pelos enfermos impondo as mãos. Inclusive, em alguns textos bíblicos que Jesus disse que Jesus curou através de distância, Jesus disse, eu vou lá impor as mãos. E aí, não precisa não impor as mãos. Eles então receba de lá mesmo. E foi curado. Mas Jesus não disse, não precisa ir lá, eu daqui oro. Jesus disse, eu vou lá na sua casa. Não, eu não sou digno que você vá na minha casa. Você deu uma palavra suficiente. Jesus disse, receba então. Nunca vi fé assim em toda Jerusalém. Receba. Mas Jesus estava disposto a ir. E por que a gente não está disposto? Porque quando a gente vê alguém doente, a gente diz, eu vou orar em casa. O Senhor responde, é o mesmo Deus. O que te impede de impor as mãos sobre as pessoas? E aí, a segunda opção é esse testemunho que eu estou contando. Eu comecei, me aproximei dessa pessoa. Essa foi até pior. Eu comecei a orar por ele. E eu gosto quando alguém é muito sincero.
E aí o rapaz estava com uma muleta, disse que era problema no joelho e tal. E aí eu orei, eu disse, e aí, como é que tá? Ele disse, do mesmo jeito. Aí eu, tá bom. Em nome de Jesus, eu declaro o resto. Orei de novo. E aí perguntei de novo, e aí, como é que tá? Ele disse, do mesmo jeito. Orei não sei quantas vezes, 3, 4 vezes, 5 vezes, eu não sei. E a resposta dele era, tá do mesmo jeito. Depois, eu orei de novo. E aí ele disse, rapaz, melhorou. Está um pouco melhor. E aí eu disse, beleza. Aí eu orei de novo, daqui a pouco a dor tinha ido embora completamente. Ele estava sem usar as muletas. E eu perguntei para o rapaz que estava do lado dele. Comecei a pregar o evangelho e perguntei para o rapaz do lado dele. E você? Ele disse, eu estou aqui sentado porque eu estou com dores absurdas, eu estou com 5 hérnias nas costas. E eu orei por ele também. E na hora a dor foi embora, as hérnias foram embora e ele começou a se curvar. E eu comecei a pregar o evangelho. Depois eu fui embora e eu via eles ainda assim, se movimentando e apontando para mim. Enquanto eu estava indo embora, eles ainda estavam empolgados com o que Deus estava fazendo. Jesus orou, Jesus transmitiu a unção para um cego mais de uma vez. Teve um certo cego que Jesus ora, Jesus transmite a unção e ele diz, o que você está vendo? Ele era cego. Já seria incrível um cego que não via nada. Agora eu estou vendo as pessoas como árvores. E aí Jesus vai e diz, de novo, e aí ele disse, agora eu estou vendo perfeitamente. Se Jesus transmitiu a unção 2 vezes, eu posso transmitir umas 200 vezes. Eu não tenho nenhum problema, enquanto a pessoa deixar, eu vou estar orando por ela. Eu não vou ser inconveniente, se a pessoa não quiser começar a correr, eu corro junto até certo momento, depois eu deixo. Tem horas que a gente pensa que está sendo inconveniente, mas a gente está sendo ousado, está sendo persistente. Vamos lá, mais alguma palavra aí tem? A gente está sendo insistente como Jesus foi com a gente. Jesus foi insistente com a gente? É uma pegadinha, né? Oi? Tem que ser insistente, olha. Parece que não vai abrir, mas olha. Tá vendo? Obrigado, meu irmão. Parece. Com a gente foi assim. Com quantos aqui foram assim? Deus teve que ser insistente. Rodou, 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 rodou e você... Não. Mas teve uma hora que se abriu. E por que a gente não vai ser insistente com as pessoas? Por que a gente vai desistir fácil das pessoas? Eu não vou desistir fácil das pessoas, não. Certa vez, eu estava em um local, eu estava no aeroporto de Aracaju, e estava um horário que estava vazio o aeroporto, não tinha ninguém. E eu, empolgado com as coisas de Deus, empolgado com a presença dEle, e eu querendo uma pessoa lá, para eu poder orar. Senhor, poxa, eu quero procurar uma pessoa, porque eu quero falar desse amor maravilhoso. Até que eu encontrei 3 jovens sentados nos bancos, e eu me aproximei deles, comecei a falar do amor de Deus, e perguntei se alguém estava com alguma dor. E um deles disse, não, Primeiro os 3 disseram que não tinham dor nenhuma, mas depois um disse, porque as pessoas estão acostumadas com a dor. Estão tão acostumadas que para elas, não tem jeito mesmo, vou conviver com isso o resto da minha vida, e é assim mesmo. Mas você veio e traz libertação para esse povo. Amém. E aí eu insisti na mesma pergunta, mas não tem ninguém com dor, nada assim. E aí um disse, não, eu tenho, desde nascença eu tenho essa clavícula, né? Isso aqui quebrado e eu sinto muitas dores, mas é desde nascença. As pessoas sempre vão ter uma boa desculpa de por que Jesus não pode fazer. Porque eles são homens naturais, eles são pessoas naturais. E a gente às vezes quer trazer os livros de Kenneth Hagin para os incrédulos, quando nem a gente está lendo tanto assim. E a gente quer ensinar as pessoas. Não, eu vou orar por você, mas antes você precisa entender os princípios da fé. E começa a querer ensinar as pessoas. Só que se a gente vê Jesus com Tomé, Jesus vem e Tomé diz, eu só creio se eu tocar no lado dele, e se eu tocar lá, eu só creio, não quero saber, eu só creio desse jeito. Jesus estava lidando com o incrédulo. Como é que Jesus lidou com o incrédulo? Ele se aproximou dele e disse, toca aqui. Tocou, toca aqui. Tocou. Depois
Ele disse: não seja incrédulo. A gente quer falar o não seja incrédulo. A gente quer chegar para o mundo e dizer: não seja incrédulo. Mas antes da gente dizer para o mundo, não seja incrédulo, a gente tem que dizer: toque aqui, experimente aqui, prove aqui. Amém. Você foi chamado para isso. Você está empolgado por esse fato? Que não é só para mim. Por favor, não saia daqui achando que isso é para o evangelista, porque isso é para o Filho de Deus. Não saia daqui convicto que, rapaz, Deus usa algumas pessoas de maneira incrível. Ele usa você de maneira incrível. Você foi chamado para isso. Quem não estava aqui ontem não ouviu, mas eu era uma pessoa extremamente tímida, extremamente envergonhada, e não foi quando eu estava no meu quarto vivendo a minha vida do meu jeito, simplesmente vivendo a minha vida, que veio um som sobre mim. Eu disse: estou transformado. Agora não. A revelação foi do amor de Deus. A revelação foi de que Deus me quer. E eu me aproximei dele, comecei a me relacionar com ele, e ele foi tirando todo o medo. Então é para você. Não importa o nível que você está, não importa como você está. Deus te chama para isso. E eu me aproximei desses jovens e ele falou sobre isso, sobre a clavícula quebrada. E aí eu disse: mas eu vou orar por você. Ele disse que era desde nascença, não pediu oração. E aí eu fiz: pronto, é aqui, né? E aí eu coloquei a mão sobre ele. E enquanto eu orava, de olho aberto mesmo, ele, ao invés de fechar os olhos e receber a oração, ele virou para os amigos e fez... Eu já falei para ele, rapaz. E eu terminei a oração e eu disse: e aí? Aí ele disse: eu já te falei que você desde nascença está do mesmo jeito, está a mesma dor. Aí eu: ok, no nome de Jesus, eu libero o poder curador de Deus sobre o corpo do meu irmão, tal. E aí ele, enquanto eu estava orando, com a maior das boas intenções, ele estava virando para os amigos, tipo: é louco. Esse aqui, encontramos um louco no aeroporto. E eu orei. Quando eu orei na terceira vez, porque a gente diz que a unção ela é sensível, que qualquer coisa afasta a unção, e que tem que tomar cuidado para que o Espírito Santo não fique ofendido. O Espírito Santo não ficou ofendido. Entenda, nós somos o corpo de Cristo, nós devemos reverenciar a unção. Nós devemos respeitar a unção, nós devemos valorizar, dar atenção devida, e vamos ver coisas que só vão acontecer no nosso meio, porque nós reverenciamos a unção. Mas não pense que o Espírito Santo ele está com medo das pessoas, que o Espírito Santo, qualquer coisa, ele vai ficar ofendido e não vai fazer o que ele quer fazer. Enquanto eles estavam mangando de mim, eles estavam zombando de mim, o Espírito Santo veio. E ele fez: oxi! Você botou um balde de água, você botou um balde de gelo aqui agora, Fê? Deixa eu ver sua mão. Ele pediu minha mão. Sua mão não está gelada não, mas está tudo gelado aqui. Está tudo gelado. Ele disse: mova agora. Ele começou a mover e não tinha mais nada, meu irmão. A dor foi embora completamente. Jesus foi lá e restaurou ele. Você está vendo que eu estou contando testemunhos que não foram testemunhos de que eu disse, só passei e disse: receba. Eu precisei me expor. Eu precisei passar vergonha. Eu precisei estar num ambiente de que pessoas estavam zombando, mas Jesus vai lá e faz. Então, Ele vai fazer a parte dele e nós vamos fazer a nossa parte. Nada vai parar a gente, nada vai parar você. Deus quer te usar poderosamente nesses dias, e essa igreja logo vai estar cheia nos cultos domingo de manhã também, porque à noite vai ter que ser mais culto. Por quê? Porque você vai trazer pessoas para essa igreja. Porque você não vai chegar e dizer: vem para a minha igreja que o endereço é esse, só isso. Você vai fazer isso, mas você vai, antes disso, você já vai estar com os cartões já guardados, porque a sua vida já vai fazer com que as pessoas perguntem. As pessoas perguntam onde é a sua igreja, como eu quero ir lá, qual é a sua religião. Elas perguntam por quê? Porque você tem manifestado a vida de Deus. Fique de pé rapidinho. Vamos orar como igreja, nos consagrando, como foi feito ontem pelo pastor. Eu achei muito importante isso. Não apenas essa palavra que você ouviu, ela não é apenas para você tentar colocar em prática. Ah, pai, vou tentar fazer isso. Não. Essa é uma palavra em que você, como igreja, você como corpo de Cristo, juntos nós vamos nos consagrar e dizer: Senhor, isso é o que eu quero.
Eu quero viver isso. Eu quero essa igreja cheia. Eu quero ser usado tremendamente por Ti. Eu não quero a minha vida do mesmo jeito. Eu quero ser cheio do Espírito todo dia. E eu quero viver o sobrenatural. Eu estou cansado de viver da mesma maneira. Eu quero viver contigo, viver para Ti. Eu quero manifestar as Suas obras. Eu quero que quando chegarem para mim e disserem: será que Jesus é verdade? Vocês não vão dizer, a gente não vai dizer: sim, é verdade. Não, a gente vai dizer: pode mostrar as obras, pode mostrar o que Deus está fazendo. Deus está fazendo, Deus está fazendo. Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está transformando, está trazendo paz. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Seu Espírito no nosso meio. Obrigado porque o Senhor quer que a gente viva através de Ti. O Senhor quer manifestar sinais e prodígios. O Senhor quer se revelar ao Seu povo e ao perdido. O Senhor quer se revelar ao perdido, Senhor. E o Senhor falou para os 12 discípulos: não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém até que do alto não sejam revestidos de poder. Aqui estamos nós, Senhor, dizendo: precisamos viver isso. Queremos viver isso, queremos viver sobrenaturalmente, queremos os Seus dons operando, queremos evangelizar com ousadia e intrepidez. E assim como está lá em Atos 4, nós queremos esse lugar tremendo, nós queremos esse lugar tremendo, e o nosso coração tremendo de amor por Ti, tremendo de paixão por Ti. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Você pode começar a orar em línguas. Você pode começar a se encher do Espírito e se deixar se mover por Ele. Consagramos a nossa vida, nós consagramos a nossa vida, nós consagramos a nossa vida, nós entregamos de verdade a nossa vida, nós nos oferecemos para Ti, e nós dizemos: Senhor, queremos a Sua ousadia. Me usa, me usa, me usa. Eu quero ser usado por Ti. Muda as nossas metas, Senhor, assim como a Adriana falou ontem, Senhor. Eu prefiro isso do que qualquer coisa. Eu prefiro cumprir essas metas nos hospitais do que qualquer outra coisa na minha vida. Coloca isso, Senhor, que as nossas prioridades sejam o Seu reino, seja buscar o Seu reino e a Sua justiça, que as nossas prioridades sejam fazer a Sua vontade, cumprir o Seu querer, cumprir o Seu ídolo. Ide, portanto, diz o Senhor, ide, portanto. Queremos ir, Senhor. Mas em Mateus diz: e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Não queremos ir sozinhos, queremos ir contigo, queremos ir contigo.